em Cristo Jesus. O tempo está agradável, lá fora e aqui dentro. Vem aí a época das águas, permita Deus. Passamos por um longo período de seca também aqui no Espírito Santo, em outros lugares ainda pior. Já choveu bastante no feriado. Quem tinha planos de praia não deu muito certo. E nem quem tinha plano de trabalhar na roça, né? Que também teve que ficar tomando café 4 dias. Mas eu quero crer que a roça lá no sul da Bahia, com chuva ou sem chuva, vai ver a obra acontecendo, né? É uma área chuvosa, embora Bahia, mas de muita floresta naquela região. E que a igreja possa fazer então aquilo que é plano do Senhor naquele lugar. Queridos, é domingo. E domingo de manhã, aqui na igreja presbiteriana, nós nos assentamos em volta daquilo que conhecemos como a maior escola do mundo, por ser no domingo a escola dominical. Nós, acho que tem um som um pouco alto aí, não sei, nós e outras tantas igrejas, presbiterianas ou não, estão reunidos, possivelmente, se não agora, daqui a pouco, conforme o horário de cada um, ou já até esteve envolto a estudar uma única coisa, um único objetivo, a palavra de Deus, o que Deus quer para nós. Eu estou dizendo isso porque estudar para conhecer o que se precisa hoje vai ser o nosso foco. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui, sobre a necessidade do manuseio da palavra de Deus, para que possamos não ser passados para trás, de qualquer jeito. Então, quero que você possa, antes mesmo de andarmos à frente, orar a Deus novamente, mas você, pedindo a Deus para que, sempre que estiver diante da palavra de Deus, fazer o que disse Paulo de Tarso. Paulo, o apóstolo, reter o que é bom. Pode lhe parecer estranho, mas é que tem coisas estranhas sendo ensinadas com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho aqui. Então fique à vontade, pode orar a Deus. E a nossa querida irmã Débora vai colocar ali uma canção bem baixinha. Não vai dar, tá bom? Nós vamos orar, fica à vontade. A nossa oração, Deus, nessa manhã, nessa hora, é para que o Senhor inculque em nós o que de fato somente é vindo da parte do Senhor, e sempre que estivermos vivendo a nossa vida, falando do Teu Evangelho, ouvindo isso, lendo isso, de fato, seja aquilo que é a Tua vontade e nada mais. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós não temos a canção, mas acho que para projetar vai dar, né, Débora? Nós temos ali a letra de uma canção. Irmãos, desculpa eu insistir, mas está um som estranho aqui da frente, ainda isso incomoda um pouco, pelo menos a minha, que tira um pouco a atenção, tá? A turma que está aí com os dedos trabalhando aí, por gentileza. Nós temos aqui a letra de uma canção que talvez seja pouco conhecido da vossa parte, porque embora seja um poeta que escreva as coisas de Deus e canta e toca maravilhosamente bem, a igreja não escuta tanto quanto outras canções, que é o João Alexandre. Agora ficou bom, muito obrigado. E ele tem uma canção do álbum Violão, Voz, Violão e algo mais, acho que é isso, do ano de 2002, 2003, precisa diminuir aí, joia, que diz viver e cantar. Nós vamos ler essa letra e depois vamos voltar a ela. Se você já ouviu, creio que você gostou muito, se não, te encorajo a ouvir. A letra é bonita, a harmonia é gostosa, o toque é interessante, mas eu queria muito que você pudesse prestar atenção no que nós vamos cantar, porque isso é perigoso. O que se canta por aí hoje em nome de Deus, em nome da igreja, às vezes nos coloca em posição de conflito com aquilo que a palavra de Deus nos traz.
É preciso ter esse cuidado. E ele diz assim: quero, então sou eu, está na primeira pessoa, quero cantar o que vivo e quero viver o que eu canto. Ó, já começou forte. Porque se ele canta o que vive e vive o que ele canta, através das músicas dele se observa a vida dele, e através da vida dele se observa o que ele canta. E como será bom se algum dia cantando, e foi isso que nosso irmão Rick disse aqui nas suas primeiras palavras de oração, sobre adorar, que é o fim, o propósito principal do homem, está aí, está baseado aí, adorar e glorificar a Deus para sempre. Então nós temos muita coisa a ver e entender sobre aquilo que cantamos, se vivermos o que cantamos, e se cantamos o que vivemos. É isso que João está dizendo. Seja o meu riso quando estou alegre, feliz, seja o meu pranto quando estou chorando, triste, é isso, é a vida dele. Ele quer viver e cantar. E aí, como poeta, harmonizar os sonhos, poetizar as lágrimas e no contar dos dias, durante a vida, quando ela se findar, então com Deus me encontrar. O que ele está querendo dizer é que ele quer viver perante modo digno diante de Deus, que quando lhe chegar o fim da vida, ele vai se encontrar com Deus. E quem não vive e canta o modelo de vida, então certamente não alcançará isso. E aí ele fala, lá depois do verso, da estrofe: eu não quero ser poderoso e nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar do seu poder. Ele não quer isso, mas ele quer buscar a sua vontade, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e em seu perdão ele sabe que há razão para lutar e para vencer. E aí vem a estrofe principal. Alguém vai precisar passar lá, que a moça fugiu. Está ali. Jóia, obrigado, Alessandro. Não, volta aí. Ainda não. Isso. E aí ele canta, na estrofe: que o meu canto seja a voz de Deus por onde eu for, porque ele anda pelo Brasil e mundo afora cantando. Verdadeiro e transparente como é o amor de Deus, o seu amor, pois ele sabe os meus rumos, o caminho por onde ele passa, os erros que ele comete e até mesmo os acertos de maneira oculta, porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive o que está no nosso coração e sequer externamos, e conhece a sinceridade, então, daquilo que fazemos, do nosso coração. E que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia, transformar a minha vida, e já que ele canta o que vive, numa linda canção. Isso é extremamente profundo. Isso é extremamente algo maravilhoso, porque é exatamente o modelo ideal que nós precisamos para viver. Então, queridos irmãos, vocês que estão conosco aqui no templo, hoje voltamos à prática da devolução daquilo que é da parte de Deus, do dízimo, até de maneira física. Ao sair de casa hoje já vi uma notícia dizendo que algumas barreiras sanitárias que tinham em áreas de muita aglomeração já estão sendo tiradas. A vida está voltando ao normal, em meio a esse contexto pandêmico, e nós estamos aqui na casa de Deus para voltar também à normalidade, como tem sido feita gota a gota, passo a passo, mas ainda assim, os que talvez estão longe, ou aqui mesmo perto de casa, estejamos atentos quanto ao que é trazido a nós, através da carta de Pedro, em seu segundo livro, e nós vamos ler isso aqui. Eu já te convido para que você possa abrir. Cidinha e Floriano vão lembrar bem, eu estou citando os dois porque eu morava ali perto de onde eles moram hoje, e naquela região ali, Cida, quando você vai abrindo aí 2 Pedro 2, eu me lembro quando criança, talvez nos meus 8, 10 anos ou coisa assim, passava na rua um senhor puxando um jumentinho pintado com listras pretas, Odaí. E como criança, por aqui não há zebra, mas aquilo lembrava uma zebra, então ele cobrava para que as crianças subissem na falsa zebra para tirar uma foto. Eu acho que alguém aqui deve ter rido porque lembrou-se que tem uma foto dessa em casa guardada, Era muito comum isso antigamente. O fato é que enquanto criança para nós era uma verdade absoluta, a gente não tinha aquela abstração de entender que era falso ou mentira, era legal, mas não era uma zebra. Era um jumentinho pintado com listras pretas que se passava por uma zebra. E o que
Pedro nos traz na segunda carta, é mais ou menos nesse contexto, sobre a questão da falsidade, da maneira como se ensina um evangelho que não é o de Deus, que se vive um evangelho que não é o do nosso Senhor. E rapidamente passando uma panorâmica do que essa segunda carta nos traz, ela é dirigida aos irmãos da Ásia Menor, assim como a primeira, né, ele fala isso no primeiro versículo do capítulo 3, ó amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente. Despertar, lembrar, então eles já sabiam, eles só querem então fazer lembrados, tá? Aquilo que o povo já sabia, né, mas que talvez estava sendo esquecido. E ali os cristãos estavam o tempo todo sendo ameaçados por falsos ensinos. Ele vai o tempo todo falar sobre isso, e enfatiza a verdade, implicações morais do evangelho, para que eles possam lembrar disso, não esquecer esse contexto. E então percebe-se que alguns, mesmo à luz da Bíblia, que muitas vezes é usado para fazer muita coisa errada, embora sendo a palavra de Deus, e não há erro nela, há quem use por vontade própria para fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso vai muito além das igrejas, faz-se isso dentro de algumas igrejas também, mas fora também. E aí alguns cristãos acabaram se tornando muito apegados à filosofia grega, ao misticismo oriental, e até mesmo arraigados ao cristianismo, misturava isso tudo e criou-se o que nós conhecemos com o nome do gnosticismo. Fez uma mistura de coisa que não devia e estava vivendo isso como sendo uma verdade. E então eles pregavam que a salvação era por um intuitivo próprio, era algo que não se precisava tanto da palavra de Deus para se alcançar. Conseguia-se fazer isso por esforços próprios e coisa dessa natureza, e então eles prezavam mais a mente ligada à filosofia do que o corpo, e com isso entregavam o corpo para viver as vontades da carne, como se não tivesse problema algum. O importante era, como algumas vezes, né, e até a nível de conselho, infelizmente nós já ouvimos isso de pessoas que passaram conosco no conselho, quando tratando de alguns problemas, em que eles disseram assim, entre eu e Deus está tudo bem, assim de maneira vertical, daqui para cima, de cima está tudo bem, mas eu com meu irmão Eduardo, vou usar como exemplo aqui, não está bom não, eu com a Thalita não está bom não, como se isso pudesse ser vivido com naturalidade, como se a palavra de Deus não pedisse para que isso fosse consertado. Então as pessoas se justificam nisso, achando que está tudo bem, e isso é uma falsa verdade, e toda falsa verdade é uma mentira. Então, não é uma verdade. E assim eram os cristãos, estavam vivendo muito daqueles cristãos, então, liberados para a imoralidade, liberando o seu corpo para a imoralidade, porque entendiam que o que importava era a mente, e aí usavam a liberdade cristã como uma espécie de licença para pecar, né? Tendo uma forte inclinação à carne, às questões de ordem até mesmo sexual, e até por isso negavam ao Senhor. Esse era um panorama muito claro que Pedro deixa exposto para nós, além de desprezar as autoridades, os seres celestiais e zombarem da vinda de Cristo. É aqui que vai dizer assim, olha, um dia, um ano, né? Vamos lá, deixa eu puxar aqui no capítulo 3, vocês conhecem bem esse versículo, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, é o 3:8, de que um dia como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. A gente conhece bem esse texto, tem hora que fala ele certo, tem hora que fala ele errado, mas entende o contexto, e até mesmo da segunda vinda de Cristo, embora arraigados ao cristianismo, alguns deles já zombavam, alguns deles já diziam a esse respeito. Irmãos, agora sim nós vamos passar uma tela à frente ali, Alessandro, para que você possa entender aqui o que nós vamos ler doravante, Alessandro. Precisa da turma vir, deixa que a turma venha aí, quando vier troca, não tem problema. Enquanto isso nós vamos iniciar a leitura então do segundo capítulo. Vamos lá. Os falsos mestres, o seu caráter, obras e justo castigo. Assim diz a segunda carta de Pedro, a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e o que falsos profetas fazem são profecias falsas. Isso
acredito que para nós até seja mais fácil identificar, porque a prática de vir à igreja costumeiramente para poder ouvir da palavra, e esse é um bom costume, não é ruim, é ótimo costume, nos ensina até mesmo identificar algumas coisas erradas, e dentre elas aquilo que se fala como sendo profecias que não são bíblicas. Então a gente fala, epa, tem alguma coisa errada aí. Isso nós já identificamos com certa facilidade. Então surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos professores. E sexta-feira foi o dia deles. Falsos mestres, pessoas que ensinam não o que deviam, mas aquilo que querem, mesmo não tendo compromisso com a verdade, quer seja bíblico ou não. Há um monte de gente desse por aí. E como há? Então, os falsos mestres é apontado já aqui no primeiro versículo, os quais, olha o que eles irão fazendo no meio do povo, introduzirão de qualquer maneira, dissimuladamente, heresias. E aí, para que fique bem claro, disse de ser herético aquilo que é uma interpretação errada, uma doutrina, uma teoria falsa. E aí eu entendo errado e ensino errado. E muitas vezes esse entender errado é necessariamente uma falta de conhecimento. E aí tem aí uma ilustração, a pior prisão é uma mente fechada, e muitas vezes a mente está fechada porque você não deixou que a chave que abra essa mente seja utilizada na sua cabeça, como por exemplo, falando daquilo que nos traz aqui, a escola bíblica, ler a Bíblia. Uai, está lá João 8,32, que eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir o livro de João, e nós vamos ler então esse versículo que toda a igreja acredito conhecer, o 32, mas eu quero começar no 31, João 8, a partir do versículo 31, porque para evidenciar quem foi que disse isso daqui, foi o nosso mestre, o que não é falso, o nosso Senhor Jesus, que dele provém toda a verdade. Na verdade ele disse, eu sou a verdade, e não há outra senão nele. E aí diz no versículo 31, diz pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vos permanecerdes na minha palavra, então é aí que provém o versículo de número 32, se permanecermos na palavra dele, sois verdadeiramente meus discípulos. Então ele fala, e conhecereis a verdade, e ele fala isso no livro de João, né? Eu sou a verdade, em conhecendo Jesus, então seremos libertos. E em conhecendo Jesus, os teus desígnios, as tuas vontades, os teus conceitos, não há mente fechada que não se abra para o Evangelho, a fim de nos trazer segurança quando algo errado, quando algo falso se aproximar a nós. Então muitas vezes nós acabamos sendo enganados por uma preguiça da prática da leitura bíblica que não fazemos, ou até mesmo do culto que não frequentamos, doravante, até mesmo sequer assistimos de casa ou de onde estamos, porque agora são transmitidos. E aí nos damos ao luxo de sermos chamados cristãos por vir à igreja de vez em quando, quem sabe domingueiramente, aí sim como um costume que é perigoso, né? E achamos que está tudo bem, que somos crentes, é assim mesmo, embora somos enganados porque não temos conhecimento do que é a verdade. E Pedro nos traz a realidade de que os falsos profetas estão aqui e de que introduzirão dissimuladamente alguns conhecimentos que não são a verdade, embora pareçam, como um jumentinho pintado de listras que nos engana, embora coloque um sorriso na nossa face. É preciso ter esse cuidado, irmãos, e a leitura da palavra de Deus, então, nos aproxima da verdade e nos mostra a verdade, de maneira que a melhor forma de você combater e identificar o que é falso, é você conhecer a verdade, porque qualquer um que contar uma mentira para alguém que conhece a verdade, há de passar vergonha, seja lá ela qual for. Só vai acreditar na mentira quem não sabe o contexto da realidade, daquilo que de fato é, que não conhece a verdade, mas quem conhece a verdade, então não passará por problemas, embora Pedro aqui está dizendo, estou escrevendo para lembrar, cuidado, hein, parece que vocês estão se afastando aí, de fato,
era o que vinha acontecendo, né? Versículo 2, desculpa, tem aqui o final do 1, né? Ao ponto de heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina, e esse é o fim de todo falso mestre de quem o segue, a destruição, quer seja na vinda de Cristo, quer seja até mesmo nos tempos de hoje. Isso me faz lembrar até, e nós já usamos isso daqui tem muito tempo, e talvez vocês vão se lembrar até mesmo, porque passou no Jornal do Espírito Santo. Quando a gente fala da questão de conhecer a verdade e discuti-la de maneira que se entende o que de fato está escrito aqui, não por vontade própria, isso se dá de diversas formas. Talvez isso se dá porque é do meu interesse entender dessa forma, que eu quero pregar desse jeito para que eu tire benefícios desse contexto. E nós vamos ver isso daqui a pouco, quando entrarmos na questão do financeiro, embora não é o foco. Mas eu me lembro de uma situação que aconteceu na Serra, e aí, não que a evidência da coisa é a falta do conhecimento da escola, do dia a dia, da interpretação, mas isso também é extremamente perigoso. É como dizer assim, olha, é extremamente lamentável que no Brasil, para você ser político eleito pelo povo, você tenha que ter apenas 18 anos e saiba desenhar o seu nome. Desenhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte dos nossos políticos são legisladores, quando vereadores, deputados e senadores. E legisladores são aqueles que criam lei, e até por isso precisam discutir, interpretar, formular. E quando eu então não exijo que quem tenha que ter essa capacidade saiba raciocinar, eu tenho um monte de lei manca que conduz a nossa sociedade para onde ela está. E lá na Serra teve um pastor que, ao invés de ler adúltera, leu adultera, e ele pregou isso na igreja, e foi tema de jornal, isso está na internet, em que acabou que eu não sei se uma ou mais, mas citou-se uma família concebeu esse ensino errado, lamentável, e acabou que uma senhora, uma irmã da igreja, coabitou com o pastor, com o consentimento do marido, aquela coisa toda, porque onde estava escrito adúltera, ele leu adultera, pregou sobre isso, de uma maneira equivocada, por falta de conhecimento pleno, mas que não deixou de ser falso, e que trouxe, sem sombra de dúvidas, vergonha para o Evangelho. Uma situação como aquela está nas mídias, está nas redes sociais, está em tudo que é lugar, isso por aí já faz muito tempo. Então, a destruição, ela cai sobre os que, de maneira falsa, vêm vivendo e ensinando o Evangelho. 2, muitos seguirão, e aí que vem o pecado, querido, que nós, se não ficarmos atentos, também vamos ser pegos por isso. As suas práticas libertinas, e a libertinagem diz respeito da insubmissão, da indisciplina, de pessoas que se entregam imoderadamente à vontade da carne, sobretudo a uma forte inclinação sexual. É algo que se liberta para fazer aquilo que se quer, e o que eu quero é o que a minha carne quer, e acaba se tendo essa apelação. E então, muitos seguirão essas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, ou seja, criará má fama ao caminho da verdade, porque as pessoas olharão para mim e vão dizer assim, uai, mas não é ele o crente, e eu certo de que aquilo que estou fazendo é o que eu deveria fazer, estou fazendo a coisa errada por não ter interpretado de maneira coerente. Então, por mais que eu erre com convicção de que estou acertando, eu estou errado. E quem olhará para mim, para você, para quem for, que estiver colocando em prática, então, de maneira falsa, por ter aprendido falso, há de se viver, então, há de se construir, uma situação que infama, traz má fama àquilo que é verdade. Em vivendo em nome da verdade, pregando uma mentira, é algo extremamente estrondoso, destruidor. 3, também, movidos por avareza, e avareza diz respeito ao apego excessivo ao que é financeiro. E como isso nos guia, hein? O dinheiro muitas vezes nos faz ter 2, 3, 4 trabalhos, não por uma questão de necessidade. Eu estou falando daqueles que estão pensando em construir grandes patrimônios para viver regaladamente sobre a terra, embora a palavra de Deus fala, não ajunte riqueza sobre a terra, olha, a traça vai corroer, ferrugem, mas nos céus, Jesus diz,
Então, aqueles que são movidos pelo dinheiro. 3, também, movidos por dinheiro, pela avareza, farão comércio de vós. É totalmente desnecessário, talvez, falar sobre esse assunto, que nós já vimos o quanto algumas igrejas e religiões acabam usando da palavra de Deus e até mesmo do próprio Deus. Alguns até se intitulam com um sobrenome Deus, né, para poder ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. E o que é pior, tem pessoas que se vendem a isso, e doam a isso, e entregam a isso. Outro dia nós estávamos acompanhando aqui na mídia, a nível de Brasil, alguém que tinha muita riqueza e que foi indo à igreja e que deu aquilo tudo para a igreja e que entrou na justiça para tentar reaver porque doou para a igreja. E estava pobre. Porque as promessas de vendagem de coisas espirituais eram altas e ela não alcançou. Então ela se sentiu enganada. Uai, e os exemplos desses são os mais possíveis. Farão comércio de vós. De que maneira? Com palavras falsas, fictícias, inventadas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus poupou anjos quando pecaram, se Deus não poupou anjos, versículo 4, não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando aos infernos, os entregou a abismo das trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou. Aí ele vai dizendo dos justos, né, de Noé. Depois ele fala das questões da cidade de Sodoma e Gomorra, versículo 6, aí ele fala de Ló no versículo 7, que está ligado com o versículo 6, e depois ele cita Jó, e assim vai, e diz o versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. A salvação é individual, e não é porque o teu irmão está fazendo errado que você vai pagar por isso, desde que você esteja fazendo certo, embora podendo conviver no mesmo contexto. E Deus conhece e sabe de todas as coisas. 10, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam a qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes, na presença do Senhor. Esses, os que andam errado, falsos mestres, né, ou os que seguem os falsos mestres, todavia, como brutos, irracionais, ou seja, como se não tivessem pensando. Daí eu me recordo aqui do versículo em que quando Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, capítulo 15, acho que o 34, vai dizer, olha, tornai-vos, pois, a sobriedade, porque vocês estão vivendo como bêbados, e bêbado não sabe o que faz, como essa gente aqui, isso é vergonhoso, porque vocês estão vivendo o evangelho dessa maneira. E então aqui ele diz, olha, esses todavia como brutos, como bêbados, irracionais, que não sabem o que faz, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria, que mais uma vez é uma forte tendência e inclinação às questões relacionadas às práticas sexuais, e por isso então, a luxúria carnal em pleno dia. E olha essa expressão aqui, quando isso entra na vida do ser humano, olha como que Pedro nos traz aqui uma tipificação legal. Quais nódoas? E nódoa, se você não sabe o que é nódoa, te convido tu ir lá na roça para a gente cortar um cacho de banana junto e depois tu vai lançar ele nas costas, com a tua melhor roupa, de preferência branca, e nunca mais a mancha da nódoa da bananeira, da mangueira, da jaca, seja o que for, e outras mais que existem, vai sair da tua roupa, porque fica manchado e facilmente. Nós vamos olhar para a camisa do Odair quando ele foi lá cortar a banana, e vai ver e vai dizer, está manchado, aquilo é uma nódoa, não sai. E as pessoas que vivem desse jeito, então, quais nódoas e deformidades pode-se ver facilmente isso na vida deles. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam, e aí é que vem o perigo, junto convosco.
essa gente está no meio da gente. Esses que assim fazem e que defendem o Evangelho, na sequência daquilo que falamos aqui outro dia, a gosto próprio, pegam só aquilo que precisam para justificar o seu modelo de vida que agrada a eles, e não necessariamente aquilo que Deus quer. Essa gente vive e está no meio da gente, se não aqui na igreja, talvez no seu trabalho, se passando por cristão, se passando como alguém que frequenta, sabe, o Evangelho e prega e crê e canta e essa coisaiada toda que até parece que é crente, até parece que é um cristão, mas nós estamos falando sobre aqueles que são falsos. Essa gente está no meio da gente. Banqueteiam junto convosco, disse Pedro àquela, a Ásia Menor, os irmãos dali, e hoje para nós, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. E aí ele usa uma expressão, engodando, e o engodo é uma espécie de isca, que você coloca para atrair, como alguém põe um pedaço de queijo para prender o rato, que está andando dentro de casa, como alguém que indo pescar, leva uma isca, para poder trazer o peixe, que é o objetivo. Então um engodo, uma isca, engodando almas inconstantes, porque não tem conhecimento pleno da coisa, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho. Percebam bem que eles conheciam a palavra, porque se eles abandonaram é porque estavam consigo, eles sabiam, tinham conhecimento, então deixaram aquilo que era reto para andar naquilo que era torto. Então eles tinham conhecimento, abandonaram o reto caminho, se extraviaram, e extraviar a gente conhece bem hoje nos dias de compras digitais, né? Nos dias de quem viaja muito de avião, e às vezes tu vai para o sul, a tua mala vai para o norte, você quer só trocar de roupa e a tua mala está a milhares de quilômetros de você, porque extraviou, porque o teu produto que você comprou não chegou, você está preocupado, aí você liga e fala, comprei, não chegou, extraviou, entregaram no endereço errado, não está indo para onde se deve, então eles extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esse é o versículo 15, e nós vamos no 17. Esses tais são como fonte, porém sem água, nada jorram de bom, como névoas impelidas, por temporal, que são levados a um sopro qualquer, já são levados para qualquer lado. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então, irmãos, embora se pareçam com a verdade, mas em sendo falsos, não têm direito à vida eterna. Pelo contrário, o que nós vamos ver da agora para baixo aqui, é algo assustador do que algumas pessoas têm feito, em nome de Deus, em nome do Evangelho, quer seja igreja presbiteriana, batista, assembleia, ou qualquer nome que você queira pensar e imaginar que isso aconteça, muito mais no contexto das igrejas. Versículo 18, porquanto proferindo palavras jactanciosas de verdade, voltada à questão da vaidade de fato, né? Engodam, mais uma vez, botam isca com paixões carnais por suas libertinagens, suas vontades de viver aquilo que é da carne e não do espírito, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha o perigo disso tudo. Então vamos ler esse versículo novamente. Proferindo palavras jactanciosas de verdade, só para te enganar, embora não sejam verdadeiras, né? Engodam, ou seja, botam iscas, para que com paixões carnais, mesmo em nome de Deus, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. O que está sendo dito é que vidas que estão sendo levadas a Cristo, uma vez aprendendo de maneira errada com esses mestres, não conseguem se achegar a Deus. Eles estavam perto de abandonar o erro, de fugir do erro, mas aí são jactanciosos, enganados, engodados pelos falsos mestres, e aí vem um grande problema. Essa turma promete liberdade, versículo 19, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, e João 8, que nós lemos, fala sobre isso. Aliás,
nós não lemos o 8, foi o 8 que lemos, mas João 8,31, João 4,23, desculpa, quando fala dos verdadeiros adoradores, fala exatamente sobre isso, sobre pessoas que adoram em espírito e em verdade, e é isso que nós vamos chegar ao contexto utilizando a letra de João Alexandre. Não é cantar, é viver e cantar. É cantar o que se vive. É isso que é a verdadeira adoração. O versículo 19, então, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos, e até por serem escravos não estão libertos, aí sim é o João 8, escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, quando alguém, em recebendo o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, percebam, depois de terem escapado das contaminações do mundo, alguém que está em processo de novo nascimento, de regeneração, de arrependimento. Por quê? Porque recebeu o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se ainda assim, se deixam enredar, e enredar é de rede, alguém que está passando a rede te pescou, você está preso. Se deixa-se enredar de novo, porque estava lá atrás e está voltando então, e são vencidos, e olha essa verdade agora, esse seu estado tornou-se vou seguir o texto, enredar-se de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, porque antes ele não conhecia a verdade, então ele nem sabia falar sobre ela, e agora ele fala da verdade de uma maneira errada, equivocada, crendo que o que ele está falando e vivendo é certo e na verdade não é, porque ele aprendeu errado, e você quando aprende uma coisa errada, você vai defender aquilo como se fosse uma verdade, é o errar com convicção, você não conhece outra coisa, então é como se de fato você estivesse fazendo o que é certo, mas não é. Esse último estado é pior do que o primeiro. Sabe aquele tipo de gente que quer discutir Bíblia contigo e sustentar uma heresia? É isso. E sustentar algo que não está na Bíblia é isso. E sustentar algo que não te leva ao caminho do Senhor, que não está agradando a Deus. É isso. Porque ele foi ensinado que era daquele jeito e não desse. Portanto, 20. Se depois de terem... esse acabamos de ler, 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí, Pedro aqui vai fazer uma comparação com um ditado, adágio, que é o que fala aqui no versículo 22, e nós vamos entender tudo isso agora de uma maneira muito fácil, presbítero Wendel. Versículo 22, com eles aconteceu o que se diz certo ditado, certo adágio popular, o cão, e desculpa falar sobre isso aqui, é um pouco nojento, nós sabemos que às vezes o cão provoca vômito ao meio da rua, e muitas vezes nós já vimos ele voltar e se alimentar com aquele vômito, é algo nojento, e é isso que ele está falando aqui. O cão voltou ao seu próprio vômito, jogou para fora aquilo que lhe fazia mal, aquilo que não estava bom, porque o organismo nos defende daquilo que não está bom, então provoca a ânsia de bota para fora, é o vômito, né? E aí os animais também sentem isso, e o cão então voltou ao seu próprio vômito, jogou tudo que não estava bom para fora e foi lá e comeu de novo, botou tudo que não estava bom para dentro. Vixe, é isso. Ou, se quiser, a porca lavada voltou a se misturar, a se revolver no lamaçal. E se tu der um banho num porco e soltá-lo próximo a um lamaçal, é para lá que ele vai voltar, porque ele gosta da lama. Assim são os que vivem segundo as suas próprias vontades, em chamando as corrupções carnais agora de lama, ele gosta da corrupção carnal, e é para lá que ele vai voltar. Queridos irmãos, isso é algo extremamente sério. E já partindo para o final do nosso contexto,
Entre tantas formas que nós poderíamos dizer sobre o que é o falso mestre, ora, mestre é aquilo que nos ensina alguma coisa, não necessariamente uma pessoa. Por exemplo, você faz pesquisas muitas vezes e aprende daquilo que está ali, embora pessoas escreveram, pesquisaram e aprende sozinho, é o tal do autodidata. Quando você lê uma revista, se o que está ali você aprendeu, a revista te serviu de ensinador, de ensinamento. E os falsos mestres, não necessariamente nos contextos, vão precisar ser entendidos aqui como alguém. Paulo, no mesmo contexto do capítulo 15, fala isso: cuidado com as más conversações. Ou você acha que assistindo um canal de televisão, que agora vem aí com... E olha que tem gente que ainda acha que isso não tem nada a ver. A notícia da semana, entre outras, é que agora vem aí uma novela com linguagem que eles estão chamando de neutra. Toda a novela com linguagem neutra. O que a turma da ortografia, não vou nem entrar na questão do gênero, se tem um terceiro gênero ou não, porque a gente já... Isso é passivo, ou eu seria um falso mestre em querer discutir esse tipo de coisa, e creio fielmente que haverão pessoas que vão defender isso dentro da igreja, por aí afora, não igrejas sérias, mas haverão. A ortografia está de cabelo em pé, porque não existe isso, e eles estão dizendo, gente, gênero é o livro, e a cadeira, não tem um termo do meio. Toda a humanidade, desde que surgiu e passou, isso tudo está sendo posto fora, porque o que se criou de vocabulário até hoje, de repente dá lugar a uma vontade própria, que é de promulgar, de querer fazer acontecer a expressão carnal da homossexualidade. Só tem esse fundamento. E nós estamos ficando quedados a isso. Te impressiona? Olha, preciso te fazer lembrado que Jesus disse que esse mundo aqui é do inimigo. Ele jaz, ele pertence ao maligno. E disse mais, fiquem atentos, porque os falsos profetas e mestres estão aí, e muitos serão enganados. O amor se esfriará de quase todos, por coisinhas dessa natureza, em que nós vamos vendo e falando assim, mas é verdade, né? Tem que lhe respeitar. É verdade, ninguém vive o amor ao próximo se não houver respeito, mas nem por isso tem que se negar a Jesus, o evangelho de Jesus, para que se respeite ao próximo naquilo que ele quer enquanto vontade própria, enquanto carne. Entre tantas coisas que podem ser consideradas como falso mestre, eu comecei com uma canção e a gente poderia ficar aqui discutindo o papel de, por exemplo, uma revista de adolescente, que hoje já tem pouco, não tanto quanto antigamente, mas a internet tomou conta disso, ela é mais digital. Um livro errado que você compra para o teu filho, ele vai inculcar isso na cabeça, ou até mesmo para você, que toma como verdade coisas que não são, após a leitura de um livro, ele te ensinou, então ele é um falso mestre, está te ensinando coisa errada, porque alguém te conduziu ao pensamento e à ação. Um canal de televisão, um programa, tudo isso onde você aprende, de repente pode ser entendido como mestre nessa hora. E aí, queridos, eu disse que vamos no caminho já daquilo que é o final do contexto. Muito me preocupa aquilo que estamos fazendo com a música. Eu não estou falando necessariamente da música que canta aqui, porque glória a Deus por isso, nós aprendemos a estudar as canções, as letras das canções, para ver se de fato não tem alguma coisa que nos leve a um equívoco, a uma heresia, a algo que não é biblicamente correto, porque que tem de canções por aí, com esse contexto é verdade, mas nem é no mérito da questão literal, é no mérito da questão do viver e cantar. Passa aí, Alessandro, e eu vou entrar um pouquinho aqui no campo da ciência. Você já deve ter ouvido a expressão do lavar a alma. E muitas vezes nós estamos lavando a alma aqui na igreja, quando a gente chega, aí que fala assim, agora vamos cantar, seja um inário, seja um corinho, uma canção, um solo, e aí parece que nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, e a gente fica feliz, e levanta a mão, e sabe, bate palma, e será que de fato isso é o Espírito Santo de Deus? Eu quero partir do propósito que sim,
Porque é a tua vida, é o modo com que você vive diante de Deus é quem vai dizer que sim ou não. Agora, esquece igreja. Pensa num show musical. Ali você vai ver pessoas que levantam a mão, igual na igreja. Pessoas que choram, igual na igreja. Que batem palmas, igual na... e o que mais se faz na igreja quando se canta, também se faz num show que não é cristão. Então, peraí, será que Deus está agindo aqui no nosso louvor e lá naquela música que é mundana, que fala de corrupção carnal também, para que quem sente o que sente aqui também sente o que sente lá? Então, meu querido irmão, é preciso ter cuidado, porque talvez você está chamando de Espírito Santo o que no teu organismo nós conhecemos como hormônios, aquela sensação, e isso não precisa nem de música não, tá? Vou mostrar aqui para vocês, nós vamos passar, Alessandro, você vai no dedinho aí sempre na hora que eu pedir, hormônios da felicidade. Ô, coisa boa é estar feliz, uai. Ninguém trabalha ou vive a vida para ser triste, nós vivemos para ser feliz. Procuramos alguém para casar, viver ao lado para ser feliz ou não, procuramos um trabalho para poder ter a dignidade em busca da felicidade, e qualquer outra coisa. Quando você passeia para ser feliz. Quando você vai na casa de alguém, parente ou não, é para ser feliz, é para buscar a felicidade, é para buscar o bem-estar. E quem faz isso pela gente é o nosso organismo, são os hormônios. Então está ali, ó, os hormônios e como obtê-los. Aqui usou-se a expressão hackear, eu deixei, né? Quando você hackeia alguma coisa, você está procurando ver como é que faz e tomar posse daquilo ali. Então, como é que a gente encontra isso daqui? Entre os hormônios que está na tua tela aí, por exemplo, a dopamina, é o conhecido hormônio da felicidade, que toda vez que você está feliz, tem uma descarga de dopamina no seu organismo. E aí, quando você come uma comida boa, você se sente feliz, não sente? Uai, além do paladar gostoso, existe o seu sistema límbico que está produzindo hormônios e falando assim, toma aí umas gotas a mais de dopamina para você. E aí você se sente bem comendo. Daqui a pouco nós vamos comer almoço. Alcançando uma meta, você criou uma meta, mas você tem que criar a meta, não dá para dobrar a meta sem ter a meta, viu gente? Você tem uma meta, quando você alcança essa meta, você, yes, consegui, você fica feliz, dopamina. Quando você conclui uma tarefa, simples que seja, né? Simples que seja, você se sente feliz, porque era um objetivo e isso se alcançou e consegui, graças a Deus, ser feliz. E quando faz atividades de autocuidado, por exemplo, penteia o cabelo e fala, assim está bonito, hein Hudson? Passa uma maquiagem e fala, assim está legal. Toma um banho e fala, agora dá para descansar. Quando você se cuida, veste uma roupa boa, dá uma corrida, vai à academia, sei lá, você se sente bem e o teu organismo está cheio de dopamina. Nem precisa vir na igreja para ter isso, tá? E se você vier à igreja, aqui você fica feliz, então o teu organismo tem dopamina. Você louva a Deus, isso te alegra, isso te deixa feliz, então o teu organismo tem dopamina. E assim por diante, você ler a palavra de Deus, primeira coisa ao acordar, você ora a Deus, isso te deixa feliz, isso te põe dopamina no organismo, você se sente bem. É o que te faz feliz, tá? A dopamina te faz ficar feliz, e você tem práticas que você pode fazer, hackear, para que isso seja liberado. É por isso que muitas vezes os consultórios da psiquiatria e da própria psicologia vão te conduzir através do pensamento ou até mesmo de alguns medicamentos que pode ser que tal hormônio que está em deficiência no seu organismo seja recompensado por algum tipo de droga, por algum tipo de remédio. Então você tem uma melhora do seu estar. Isso é legal. Vamos à serotonina, o estabilizador do humor, que quem tem bom humor está feliz, uai. Ou você já viu alguém feliz que é de mau humor? Não tem isso, né? Ele estabiliza o humor, a serotonina. Então, quando você toma sol, por exemplo, é fácil pensar. Você já viu que a turma que é lá do hemisfério norte, onde o inverno é mais caprichado, que ele vem mesmo, ele não manda recado, ele vem ele mesmo, e esfria tudo e tem pouco sol, eles são considerados menos felizes do que os povos tropicais. Talvez um dos motivos é pouca vitamina D, exposição ao sol. Então, quer balancear o teu humor? Vai para o sol, feito um calango, toma um banho de sol todo dia. Aliás, é um direito assegurado a quem está em recluso. Atenção
plena, quando você tem atenção plena também, está prestando atenção. Se você está prestando atenção e está conseguindo entender o que eu estou lhe dizendo, talvez a serotonina está estabilizando o teu humor para me aguentar até agora, mas já estamos acabando. A natureza, quando você anda na beira da praia, na beira de uma floresta, por entre árvores, do jeito que você quer, são coisas agradáveis, que deixam você legal, de bom humor. Então é importante fazer isso. Olha a importância de você tirar férias, sair de casa, visitar a natureza de Deus. Isso te deixa bem com o Criador, isso estabiliza o teu humor. E também a meditação concluiu-se quando você para pensar, para meditar, né? É difícil meditar, hein? Não é só pensar não, a meditação exige algumas práticas, isso oxigena mais o cérebro e inclusive te faz sentir uma sensação que é extremamente legal quando você alcança essa oxigenação da massa cefálica, né, que é extremamente legal. Pronto. Agora, Alessandro, aperta aí por gentileza. A ocitocina, e eu quero chegar aqui, que é o hormônio do amor. Olha que legal. Quando você se socializa, sabe o que você está fazendo aqui agora? Socializando o mesmo espaço comigo. Você de casa, mesmo que virtual, socializando o teu virtual comigo. Quando você vai a algum lugar a fim de socializar-se, de se sentir parte da sociedade, isso te deixa bem. É por isso que talvez as pessoas vêm ou na igreja ou num show mundano e se sentem bem da mesma maneira. Eu estou falando de hormônios, esquece o Espírito Santo um pouco de lado. A gente se sente bem por se socializar. Sozinho ninguém existe, ninguém sozinho é feliz, é preciso compartilhar os espaços. Família, amigos, trabalho, tudo isso é socialização. Igreja, rua, isso é socialização. E isso derrama em nós gotas de ocitocina. Além disso, toque físico, relacionado às questões sexuais, e isso libera ocitocina, é o hormônio do amor. Animais de estimação também, segundo pesquisas, tá, gente? Isso não é nada mero por acaso, são pesquisas que foram feitas que mostram que quem tem animal de estimação ama aquele animal, ama, hormônio do amor, libera ocitocina, até por isso cuida bem dele. E tomara que você também ame as pessoas e cuide bem delas, como por exemplo, ajudando o outro. Pessoas não crentes entendendo que, eu falava esses dias com o Endo, né? Ontem, anteontem, foi assim, outro dia desse nós estávamos assistindo o presbítero Miquel, as pessoas se pendurando num trem de pouso ou na asa de um avião lá no Afeganistão, achando que isso não tem nada a ver conosco, pois veio cair aqui, no nosso colo. E você acha que não tem nada a ver com você? Pois bem, se você acha que você não tem nada a ver com isso, você sequer vai orar. Alguns irão lá, eu estou com o coração cheio de vontade, mas tem um negócio chamado trabalho aí que a gente não sabe como, né? Algumas pessoas vão lá, outros vão orar e outros vão contribuir. Vou te dizer mais, há de ter pessoas que sequer são salvos em Cristo Jesus, que há de colaborar, ajudar o outro. Com uma situação como essa, não são necessariamente crentes, mas que vão se sentir tão bem por ajudar ao próximo, e isso tem nome na biologia, a liberação de ocitocina, é quando você ajuda o outro sem interesse, você se sente bem falando assim, como é bom poder ajudar o outro, o próximo. Isso inclusive é uma atitude cristã, tá? Que a gente pode fazer com esse pensamento, porque é um mandamento, amar ao próximo, como também só alguém que queira fazer por se sentir bem. Vamos mais, Alessandro? Vamos para a endorfina. Endor, esse hormônio até mesmo ameniza a dor, porque ele é um analgésico natural. Deus é fantástico, queridos. Ele preparou tudo isso para nós. Quando nós sentimos dor, o nosso próprio organismo cria uma substância chamada endorfina, que ameniza a nossa dor. E quando é que isso é liberado no nosso organismo? Quando, por exemplo, fazemos exercícios físicos. Por isso que é bom, além da questão do corpo, a questão da mente e muito mais, a tua produção de endorfina em nós, é a base da morfina, está ligado a isso aí? Flor que aplica muita injeção nos outros lá, causa dor quando fura, né, Flor? Mas depois fica bom, depois melhora. Ouvir música, falei que nós íamos falar da música, o viver e cantar. Ouvir música, é só ouvir, quer seja aqui no fone, dentro do carro, na igreja, na rua, no boteco, na padaria, num supermercado.
Já viu que você entra nas lojas de conveniência, muitas vezes as de roupa, e tem sempre uma música tocando, e aquilo te dá uma sensação de bem-estar? Seu hormônio está liberando endorfina para você, e o seu organismo fala assim: aqui tá bom, hein? Estou leve, estou sem dor, estou tranquilo. Aí você acha que isso é só para uma questão de ambientação? Isso é mídia, isso é marketing, isso é técnica de venda. Ah, que legal. Estamos falando de Espírito Santo, não de igreja não, gente. Estamos falando de biologia. Ouvir música. Ah, e nós ouvimos música na igreja. O grupo de louvor, olha, tem uma bateria aqui. Alguns instrumentos de corda, aqui se faz música. Aqui se libera endorfina. Aqui se libera endorfina, aqui se socializa, aqui se libera ocitocina. Assistir um filme libera endorfina, dar risadas. Há quem acredita até mesmo na questão da sala do riso, que cura a dor, que ameniza a dor. As pessoas que riem mais sofrem menos, adoecem menos, porque a endorfina protege o nosso organismo. E é verdade, porque quem ri menos sofre mais, adoece mais. Então rir é um santo remédio. Isso libera endorfina para a gente. Você tira isso como base. Olha as pessoas com quem você escuta aquelas gargalhadas mais vezes, ou está sempre rindo, você vai ver que parece que não tem tempo ruim. A pessoa está sempre para cima, alto astral, hormônio puro. Olha, não era o Espírito Santo não? Olha, depende. Se é alguém que vive a sua vida e canta ela para Deus, é porque está cantando o que está vivendo, é alguém que tem, em vivendo para Deus, prazer em tudo. Paulo aí, fazei todas as coisas como que para Deus, e não para os homens. Então se você vai cantar, se você vai ouvir, se você vai trabalhar, faz para Deus. Aperta aí, Alessandro. E eu quero chamar a sua atenção, então, sobretudo para essas duas situações, mais uma vez, meu rei. Nosso organismo... Alessandro? Volta aí. Nosso organismo, então, entre isso tudo, na ocitocina, quando nos socializamos na igreja e quando ouvimos música aqui, por exemplo, nosso organismo libera esses hormônios, aí a endorfina, no segundo caso, e a gente se sente bem. E erradamente, atribuímos a isso, ao mover do Espírito Santo de Deus, e eu vou lhe provar, aliás, já lemos aqui para lhe provar que não. Olha o que disse o monge Martinho Lutero, alguém que está estreitamente ligado com aquilo que nós cremos, porque serviu para nós como, digamos que um herói da fé contemporâneo, naquilo que hoje entendemos como a reforma. Se você ouvir alguém de maneira vaidosa jactar-se de que tem algo inspirado pelo Espírito Santo, mas que não esteja baseado na palavra de Deus, não importa o que seja, diz ele que isso é obra do diabo. Nós vamos ler novamente. Se ouvides alguém jactar-se, envaidecer-se, de que tem algo inspirado pelo Espírito Santo, mas que não esteja baseado na palavra de Deus, então é heresia. Não importa o que seja, diz ele que isso é obra do diabo. Irmãos, a quantidade de coisas que nós estamos vivendo dentro da igreja, mas que não é do Espírito Santo de Deus, embora a gente atribua que seja muito grande. Permita a Deus que na nossa igreja seja cada vez menor, mas é passível de que aconteça até mesmo aqui. Eu estou falando da igreja presbiteriana do Brasil, necessariamente. E mais necessariamente, por conhecer a minha comunidade cristã, a de Nova Brasília, aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Cariacica, onde nós estamos. Nós temos tido esse devido cuidado. Agora, o que Pedro nos traz aqui, na leitura que fizemos, é algo extremamente sério. Pessoas que, em conhecendo a palavra de Deus, usam para a satisfação da vontade própria, para a luxúria, de forma avarenta. E isso tem acontecido no nosso meio. Então, os perigos estão por aí. Eu me lembro quando estava sentado, jantando, perto de meia-noite, e tinha um programa no SBT chamado Jô 11:30. Jô Soares é conhecido no Brasil como um dos que mais popularizou um talk show. Talk show é aquilo ali que ele faz, é um programa de entrevista. Talk show é uma amostra de conversa, numa tradução mais literal, é uma conversa, é uma prosa, alguém perguntando e alguém respondendo.
e entrou lá uma banda que se chamava Rebanhão. Muitos aqui conhecem. E Jô Soares, ele muito inteligente, embora a sagacidade dele não traz brilho ao evangelho muitas vezes, mas extremamente inteligente. Eu acredito que ele estuda tudo antes de pesquisar, de apresentar, de falar. Eu estudava, né? A gente não vê mais na mídia, na rede. E aí o Rebanhão chegou, entrou e sentou. E ele fez uma pergunta. Eu não me lembro muito bem da pergunta, mas era algo do tipo: vocês são uma banda evangélica? E os caras disseram: não, nós somos artistas sólidos no mercado. Mas vocês são representantes do evangelho? E eles disseram mais qualquer outra coisa, negaram a segunda vez. E Jô Soares insistiu, conhecedor da palavra de Deus, fez como Pedro na ocasião, perguntou de novo, e da terceira vez que eles disseram: nós não somos necessariamente uma banda evangélica. Pela única vez da minha vida, eu não sei se mais alguém viu isso daqui, e olha que, como eu estudava à noite e chegava em casa naquele horário, por isso que eu assistia quase sempre, ele disse assim: a nossa entrevista acaba por aqui. É um absurdo o que vocês fazem com o evangelho, se aproveitando da fé de muitos e, em nome de Deus, ganhando dinheiro. E pela única vez, Wendel, isso aconteceu ali, você vai falar agora. Pesquisando sobre esse assunto na internet, os caras, o ex-Rebanhão, enfim, dizem que isso não é verdade, porque você pode procurar aí no programa do Jô que você não vai achar. E é verdade, porque era no Jô 11h30, que era no SBT, enquanto o programa do Jô na Globo. Isso não está disponível na internet, não tem esse vídeo lá. Fala, Wendel. Desculpa, perdão, Catedral. Ainda bem que o Wendel é da época, hein? Da nossa época. Catedral, não Rebanhão, misericórdia. E foi o que aconteceu. Queridos, por que eu estou dizendo isso? É um exemplo de gente que está por aí fazendo comércio da música, e nós demos aqui um pouco mais de ênfase à questão da música, né? E se não for, como disse João, viver o que canta, e o que nós cantamos aqui, que é de coração, e Deus sonda o nosso coração, nós não cantamos isso daqui? É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não puderem expressar toda a minha gratidão, ainda assim, Senhor, aceita, porque é de coração. Deixa eu dizer para você, se for de boca, é leve demais, é raso demais, não chega no céu. O Senhor Jesus conhece todas as coisas, não vai aceitar. E se for de coração, como tem que ser, e o seu coração estiver imundo, também não chega. Mateus, para a gente encerrar, por gentileza, nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 15. Querido, os verdadeiros adoradores, dito em João 4, não diz respeito de quem toca e canta bem, diz respeito em quem faz a sua adoração chegar aos céus, chegar até Deus. É por isso que quem canta e quem toca, se não tiver uma vida de comunhão com Deus, meramente está tocando e cantando, e não está necessariamente adorando. Mateus 15, de 7 a 9, e depois nós vamos no 5:23, deixa claro isso para nós. 15, de 7 a 9. Ora, ele começa assim: hipócritas. Jesus, falando do que contamina o homem, de que não é o que entra, é o que sai de nós. E o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa música, ele sai. Vocês estão me ouvindo a minha voz, e se eu estivesse cantando, era o que estava saindo de mim. E muitas vezes sai sem que eu abra a boca, só com a expressão corporal, que isso fala forte também. E aí Jesus começa assim: hipócritas, falando com aqueles que ali estavam. Bem, profetizou Isaías, capítulo 29, versículo 13, vai dizer isso. E Jesus aqui parafraseando, citando o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas ele conhece o coração. Então, se é de coração, glória a Deus por isso, porque se o que eu estou cantando é o que eu estou vivendo, isso é severamente maravilhoso. Tem um hino que fala sobre a comunhão uns com os outros, que diz assim, eu já ouvi 2 pessoas falando sobre esse hino: somos corpo e assim regenerados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E tem um trecho que diz
uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor e sem falsidade. Pode olhar lá, você já cantou, eu já cantei, nós já tocamos. E eu vi 2 testemunhos sobre esse, conversando com pessoas que disseram assim: esse é o hino da minha vida, porque quando eu me converti, foi com esse hino que eu estava ouvindo, recebi o novo coração do Pai. João, Jesus falando com Nicodemos, é preciso nascer de novo, um novo coração, uma nova pessoa, um coração regenerado, transformado. E a outra pessoa dizia assim, e aí, então ela estava em processo de transformação, e a outra pessoa disse assim: eu tenho muito medo de cantar esse hino, porque diz que é sem falsidade. Hipócritas, esse povo me honra, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você quer ver quando isso é verdade? Mateus 5, o próprio Jesus, o 5:23. E você acha que entregar a oferta a Deus é botar ao gasofilaço? A sua vida não é uma oferta santa a Deus? Nós também cantamos isso daqui, né? A sua vida, o seu modelo de vida, aquilo que você entrega para Jesus. Mateus 5:23. Quando se fala do sermão do monte, aí começa esse contexto, e Jesus então vai dizer assim: se pois, ao trazeres ao altar, o altar de Deus, a presença de Deus, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vírgula, entramos no 24, deixa perante o altar, não entrega ainda não. Nós estamos falando de oferta, não é de dinheiro, é algo que brota do coração, que precisa ser o seu modelo de vida. Aquilo ali tem que estar expressando o que você é, você tem que viver e cantar, você tem que ofertar e viver nessa hora. 24, deixa perante o altar a tua oferta, larga ali, vai lá primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aí, em mesa posta, como na semana passada aqui, qualquer pastor vai dizer isso. Cuidado se estás em pecado. E muitas vezes nós cometemos o erro de ceiar, inclusivemente, achando que, não, de cima para baixo está tudo bom, entre eu e Deus está tudo bem, o que não está bem é entre eu e a Thalita. Larga, vai lá, reconcilia-te primeiro, peça perdão. Se você continuar a leitura, até você vai entendendo isso melhor. É isso que é viver e cantar, é isso que são verdadeiros adoradores. Queridos irmãos, nós temos vivido períodos em que a música está sendo feita na igreja de uma forma tal que talvez nem se importa muito o que está se pregando, canta-se tanto, e há uma altura de som tanto por aí afora, que parece que a música é tudo que precisa, a palavra de Deus não faz tanta falta, esquecendo até mesmo das questões de amor ao próximo. Quanto a isso, quanto a uma questão de respeito de quem é que veio para ouvir ou que se incomoda, eu estou usando aqui, glória a Deus pela nossa igreja, que tem sido muito bem pautada com relação a som e a música, mas para trazer para nós o exemplo, mas disse do contexto da atualidade por aí afora. Pessoas que cantam tudo e qualquer coisa, que demonstram, até parece, sabe, a leitura não verbal, aquilo que o corpo está expressando, você fala assim, nossa, acho que está cheio do Espírito Santo de Deus, e na verdade nada mais é do que hormônio, porque a música cantada e ouvida e a socialização lhe deu uma descarga de hormônio tão grande que ele está dizendo, eu senti o toque do Espírito Santo de Deus. Ah é? Então me mostra a tua ficha de vida, deixa eu ver se não tem relação partida com alguém para você dizer que o Espírito Santo de Deus está em ti. Se o teu corpo é a casa do Espírito Santo, então me permita dizer que o Espírito Santo não gosta de casa suja, você tem que limpar, as tuas mãos estão sujas de sangue, diz Isaías. Você tem que limpar o teu organismo, o teu corpo, o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus de fato entre na tua vida, que você não vai precisar nem cantar para sentir a presença dEle. Só de abençoar alguém, só de conversar com alguém, você vai sentir que o Espírito Santo de Deus estava ali. Então não é na hora da música que o Espírito Santo se manifesta, e quando a palavra está sendo pregada, ou melhor ainda, vivida, Ele não se expressa.
quem vive na presença do Espírito Santo de Deus, sente coragem, por exemplo, para ir atrás no passado, há 8, há 10, há 15 anos, e desfazer o mal feito e voltar a entregar a sua oferta a Deus, inclusive a oferta de louvor, aquilo que se canta. Eu estava na cidade perto de Governador Valadares, nós estávamos ministrando lá num acampamento, e depois de 4 dias, era um período de carnaval, depois de 4 dias trabalhando, isso tem muito tempo, uma família, eu já disse isso daqui, composta por oficiais de igreja, irmãos que eram diáconos e presbíteros, foram à frente e levaram a igreja às lágrimas, porque disseram, depois de 8 anos, eram presbíteros e eram diáconos, a maior parte deles, e a família era grande, igreja tradicional, dentro da igreja, 8 anos com ferida, servindo ceia, tomando ceia, cantando hino. Esse povo me louva com os teus lábios. E a música tem sido falso mestre para muita gente, porque tem nos feito a aprender coisa que na verdade nós não vivemos. Eu preciso viver para só então cantar o que eu vivo, porque se eu canto o que eu não vivo, eu sou hipócrita, só de lábios. Porque dentro da igreja, falsos ensinos me disseram que eu poderia cantar, pecar e viver que está tudo bem. Ou eu vou deixando isso para lá. A vida com Deus, ela é extremamente séria. A vida com o Espírito Santo, ela é extremamente séria. Se está na sua cabeça a coisa do tipo, eu tenho que ir na igreja, porque você tem que vir, não porque o Espírito Santo de Deus é o que te traz aqui, você precisa rever seus conceitos. Se a sua preocupação é que se os irmãos da igreja não te veem aqui, vão achar que você precisa rever os teus conceitos, porque quem está em casa agora não veio aqui à igreja, mas está louvando a Deus, está trabalhando, está louvando a Deus. Não é se mostrar o que vive de aparência, não é isso. Deus conhece o nosso interior, irmãos. A vida com Deus, ela é extremamente séria. Quando você tiver que cantar alguma coisa, verifique dentro de si se o que você está cantando condiz com o seu modelo de vida. Se não for isso, me permita aqui parafrasear o que Jesus disse no capítulo 15. Isso é hipocrisia. Você está louvando de lábios. Você tem feito da música, talvez, algo que não deveria. Como aqueles que viviam a luxúria, a avareza e mais um monte de coisa, embora dentro da igreja. Fazendo as coisas de Deus, enganando a si próprio. Não é fácil. Mas é necessário botar-se de pé, ir atrás, corrigir o passado, fazer o que tiver necessidade, para que, em se apresentando a Deus, o nosso louvor, sejamos capazes de fazer chegar até a Ele, até o coração dEle. O Evangelho é um modelo de vida. Viver o Evangelho é uma forma, é um jeito que se vive, para que sejamos reconhecidos de fato como um forasteiro, alguém que veio de fora e está cumprindo a sua missão. É um cristão em Cristo Jesus. Se o seu coração não arde para ir à Bahia, para ir à praça, a Bahia eu falo da obra, né? Está para ser feito lá em nome daqueles irmãos que sequer servem a Deus, mas são irmãos, possivelmente, ou são, permita a Deus o Evangelho ter chegado a eles. Mas se o teu coração não arde para fazer parte dessa obra, seja aqui, seja ali ou lá, alguns conceitos precisam ser vistos. Se você só se alegra no culto quando se canta, alguns conceitos precisam ser vistos. E desconfie de uma igreja quando a palavra não é o lugar onde o Espírito Santo de Deus fala, mas somente a música. Muito cuidado com isso. Isso talvez tenha lhe ensinado coisas erradas.